Olá, estamos iniciando a nossa primeira aula da disciplina de Políticas Públicas e Legislação Educacional Brasileira. Na aula de hoje, nós vamos discutir a educação e políticas públicas, uma breve história brasileira. Então, nós vamos fazer um apanhado, né, das políticas públicas no Brasil, iniciando aí com a chegada dos jesuítas no Brasil. Então, partindo dos jesuítas, né, da chegada dos jesuítas no Brasil, em 1542, e a sua permanência aqui foi até o ano de 1759, nós tivemos então a primeira política pública, né, de educação no Brasil. E aí a gente tem um caráter de educação pública religiosa. Nesse período, Portugal não tinha muito interesse ou muita preocupação em instituir um sistema educacional, nem na colônia, nem na metrópole. Então, os jesuítas, a própria igreja, ela terminava por assumir esse papel. Inclusive, a própria família, membros da família real, não sabiam ler, né, nem escrever. Então, essa preocupação era muito pequena, né, com relação à educação. Pensando no projeto jesuítico, vejamos o slide. O projeto educacional jesuítico não era apenas um projeto de catequização, mas sim um projeto bem mais amplo, um projeto de transformação social, pois tinha como função propor e implementar mudanças radicais na cultura indígena brasileira. Com isso, a gente observa que desde o primeiro momento, o projeto, a intenção dos padres jesuítas, ela não era tão simples assim. Quer dizer, a ideia não era só catequizar. Ela, na verdade, ela ia transformar a sociedade aqui presente. Transformar os índios, né, em civilizados. Então havia um projeto muito maior, né? E esse projeto ele vai se ampliando com o passar dos anos, quando a própria necessidade de formar também os filhos dos camponeses, né, que aqui chegaram, vindos de Portugal, ela surge como uma necessidade, então a igreja também vai assumindo esse papel. Inclusive é aí que a gente percebe já uma diferença, né? Havia uma diferença de formação. Havia uma formação para os índios e havia uma formação para os filhos dos colonos. Então, desde esse primeiro momento, a gente já percebe uma dicotomia, né? Percebe uma diferença na intenção da própria formação, da educação. Uma educação para aqueles mais, os privilegiados, ou a classe que seria dominante, e uma formação para os demais, nesse caso, que seriam os índios. Continuando, nós vamos ter a presença desses padres jesuítas aqui no Brasil até a Reforma Pombalina, que acontece em 1759. A partir daí, alguns elementos são trazidos. Primeiro, a destituição do modelo jesuítico de educação em Portugal e no Brasil. Então, a primeira proposta, né, estabelecida por Pombal, pelo Marquês de Pombal, foi destituir o modelo jesuítico de educação. Com isso, Portugal afasta de suas colônias e também da metrópole, né, os jesuítas. E começa a partir daí a assumir a responsabilidade sobre a formação das pessoas, sobre a educação. Depois, a criação do cargo do diretor de estudos, a instituição das aulas régias de latim, de grego e retórica, e a instituição das aulas de comércio. Nós tivemos um sério problema, né, com essas aulas régias. Primeiro, porque se destituiu os jesuítas, a sua formação, e quem iria assumir essas aulas, né? Então, nós não tínhamos na colônia, nem mesmo na metrópole,
pessoas com formação para ministrar aulas. Então, a partir daí também já percebe-se, né, que essa política estabelecida com a reforma pombalina, ela não consegue resolver ainda os problemas educacionais, tanto do Brasil quanto de Portugal. Caminhando um pouco mais, a gente percebe também que nós tivemos alguns avanços com essa reforma. Duas nós destacamos aqui. Primeiro, a instituição do ideário pedagógico da escola pública e laica. Depois, permitiu a oferta do ensino em escolas confessionais e escolas laicas. Então, esses dois elementos são fundamentais nesse processo de tomada, né, ou de retomada do poder público sobre a educação. Primeiro, que a partir daí a gente tem uma escola pública e uma escola laica. Isso quer dizer que o governo ele começa a assumir a sua responsabilidade de disponibilizar às pessoas uma escola, né, e um ensino que seja capaz de dar a ele o conhecimento considerado necessário. E, além disso, permitir que hajam, além das escolas confessionais, que são, no caso, as escolas religiosas, as escolas laicas, né? Então, esses dois pontos são, de fato, os dois grandes avanços. Seguindo um pouco mais, nós também encontramos retrocessos nesse processo. São eles: os poucos com acesso aos liceus, aos colégios, né, privados, aos cursos normais, os cursos de formação de professores, aos cursos superiores que formavam os médicos, jornalistas, os advogados e os políticos. Então, a gente já percebe claramente que nem todo mundo, por mais que se tivesse isso como um princípio, né, garantir o acesso à educação a todo mundo, isso não acontecia. Eram bem poucos os que de fato tinham acesso à educação, os que de fato tinham acesso à escola. E isso estabeleceu-se um grande abismo, separando a grande maioria da população dos interesses governamentais, né? A gente percebe aí novamente um dualismo na educação, que forma uns poucos, né, a classe dominante, e deixa de fora dessa educação a grande maioria da população. Caminhando um pouco mais, já que nós nos comprometemos a fazer um breve histórico, né, das políticas públicas educacionais, chegamos à década de 30, porque é aí que a gente começa a perceber alguns elementos interessantes com relação à educação. Porque desde aquele período até a década de 30, a educação ela é praticamente estagnada, né? A gente não consegue observar grandes avanços. Porém, com a chegada do governo de Getúlio Vargas, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, isso é de fato uma política de garantia, né, ou pelo menos de vontade de se ter uma instituição, um mecanismo, né, um órgão, que é o responsável pela educação. Daí a criação do Conselho Federal de Educação. Esse é um outro ponto interessante, porque a criação desse órgão, né, do Conselho Federal de Educação, traz em si também a responsabilidade de se estabelecer um plano nacional, um plano de educação, um plano nacional de educação, que é de fato estabelecer diretrizes, metas, né, e objetivos para se consolidar aquilo que foi pensado como política pública no Brasil. Então, é nesse momento histórico também que a educação ela passa a ter uma importância estratégica muito grande. Porque a maioria dos países, né, que com um grande poder, os grandes capitalistas, eles passam por uma grande crise nesse período. Então, a educação ela começa a assumir um papel de relevância dentro das políticas públicas. Porque começa a perceber que é a partir da educação também que um país consegue se desenvolver. Ainda na década de 30, nós observamos outros pontos que são relevantes. Primeiro,
o indicativo para a elaboração de um plano nacional de educação. Esse é, de fato, um dos pontos fundamentais e que a gente vai aprofundar na nossa próxima aula, onde nós vamos discutir especificamente os planos nacionais de educação. Porém, essa indicação de se estabelecer um plano nacional, que também era responsabilidade do recém-criado Conselho Federal de Educação, ele traz em si uma disputa, né, uma disputa de interesses. Essa disputa ela era entre os intelectuais progressistas e os católicos e conservadores. Então, havia uma divergência muito grande, né? Essa divergência ela se pautava em alguns pontos fundamentais. Primeiro, na obrigatoriedade do ensino elementar para todos, quer dizer, a garantia de que todas as pessoas teriam acesso à educação. Depois, o currículo laico, quer dizer, um currículo que, de fato, se distanciava daquele currículo pensado no período jesuítico e que trazia outros elementos considerados fundamentais para o desenvolvimento, inclusive, do próprio país. E o outro ponto, a coeducação dos sexos, né? Ter nas salas de aula tantos alunos e alunas, homens e mulheres. E vai muito além disso, né? Inclusive de proporcionar a ambos os sexos oportunidades de acesso à educação. Então, esses elementos eram a causa das grandes disputas entre esses dois grupos, os intelectuais progressistas e os católicos conservadores. Caminhando um pouco mais, nós vamos observar que essa disputa, né, que essa discussão entre esses dois grupos terminou por gerar um outro grande instrumento, que foi o Manifesto da Educação Nova. O manifesto surge da divergência e da falta de consenso entre esses dois grupos. Então, esse manifesto ele é pensado trazendo no seu bojo aquelas discussões que nós apresentamos anteriormente. Porém, essa discussão sobre o Plano Nacional de Educação, ela caminha, mas só até um determinado ponto. Quando o golpe de 1937, que Getúlio Vargas termina por fazer, paralisa todo esse processo de discussão sobre o Plano Nacional de Educação. Com essa paralisação, a gente passa novamente por um período de estagnação. Isso também acontece logo no golpe militar seguinte, né, o de 1964, quando novamente, devido a esse golpe, os militares suprimem o efervescente processo de participação política e de luta de reformas nas bases brasileiras. Então, a gente percebe claramente que esses dois golpes, né, em diferentes momentos de nossa história, paralisam o processo educacional. Na década de 80, nós temos então a redemocratização, um processo de redemocratização. Essa redemocratização, ela foi entendida, né, ela foi planejada, ela foi elaborada por um dos presidentes militares, de forma lenta, gradual e segura. Aí é complicado, né? Porque a gente sai de um período escuro de nossa história, né? Um período tenebroso, e para um processo de redemocratização. Mas esse processo de redemocratização, ele não é fruto de luta. Ele é orquestrado e organizado pelo próprio governo, ainda militar. Então, a gente não tem aí um grande processo de luta. Com isso, nós concluímos o seguinte. Primeira coisa, é possível evidenciar algumas das principais tensões e contradições que marcam a organização do sistema educacional brasileiro. Então, nós vemos que o nosso processo histórico educacional, ele é cheio de retrocessos, né? A gente caminha um pouco e volta 2 passos, dá 2 passos para frente,
3 passos para trás. Então, esse processo ele não é contínuo, né? Além disso, um outro ponto é que ainda observamos continuidades, descontinuidades, adaptações, rupturas que caracterizam as políticas educacionais de diferentes períodos da história. Então, como eu falei, não é um processo contínuo, né? A gente vai tendo retrocessos nessa caminhada. A nossa próxima discussão, nós vamos adentrar nas questões da elaboração dos planos nacionais de educação, que termina por aprofundar um pouco mais alguns elementos que nós trouxemos aqui. Isso também se dará durante toda a nossa disciplina. Nós teremos ainda mais 6 encontros, né? 6 vídeos que vão trazer alguns elementos que nós apresentamos aqui. Então, contamos com sua participação no nosso próximo encontro. Até lá, muito obrigado.